e paz, igreja. Amém? O pastor falou que eu estou há pouco tempo aqui em Campos. Eu estou igual a gestão do governo, eu estou completando meus 100 dias. Não é? Tenho aí, vai fazer 100 dias que eu cheguei aqui na cidade, pastor, a família. Cheguei inicialmente só, montamos a casa e aí recebi a família chegou. Sou casado com a Amanda, tenho 3 filhos. O Rian, que orou aqui com vocês, conosco. O Ronan, que está em casa acompanhando a mãe. E tem uma filha que já está me dando aí as suas primeiras dores de cabeça. Quem é pai de menina sabe do que eu estou falando. Rebeca, no auge dos seus 5 meses de idade. Então, Rebeca já está aí me dando uma dor de cabeça. Mas ela hoje está um pouquinho febril, tudo. E a mãe ficou em casa, assim, com a Rebeca. E o Ronan ficou acompanhando, até porque de tudo que aconteceu até agora aqui nesse culto, o louvor, a inspiração. Só uma dúvida que eu fiquei, esses instrumentos são 220, ligado? Porque energia tinha aqui em cima, né? Então, pastor, obrigadão. Perfeito. Então, o Ronan, se estivesse aqui, certamente a gente precisaria aqui ter colocado aqui uma questão para diminuir a energia, porque aqui ele tem. Então, o Ronan nasceu de uma forma especial no que diz respeito à energia, né? Tem seus 3 anos de vida, tem energia para dar e vender. A Enel, se descobrir ele por aqui, vai ter uma questão séria. Mas deixa eu seguir aqui com vocês. O pastor falou que sou potiguar, natalense, de fato, de coração, de nascimento. Mas eu coordenava missões lá no meu estado do Rio Grande do Norte. Por 10 anos coordenei essa função. São 167 cidades, conheci 165 cidades do meu estado. Então eu rodei meu estado, visitei meu estado, coordenava os missionários, as famílias missionárias, plantações de igrejas, as expansões, as compras de terrenos, os treinamentos e os comissionamentos. Então essa foi a minha vida no Rio Grande do Norte e agora chego em Campos dos Goitacazes, mais para trabalhar com a Convenção Fluminense. O estado do Rio de Janeiro agora passou a ser o meu campo e Deus assim, que o Senhor me use de alguma forma para abençoar essa terra e ser abençoado por vocês. É uma alegria poder estar com vocês aqui, porque desde quando eu me mudei, eu acho que essa é a 5ª igreja que eu visito, para ministrar a palavra ou estar cultuando com os irmãos. E também é uma alegria poder estar com vocês, encerrando essa série de mensagens, o tempo que vocês viveram, juventude. Em Natal, eu era pastor na primeira igreja batista de Natal, pastoreava jovens e missões, então é a linguagem que eu gosto, é a linguagem que eu conheço, são vocês com quem eu mais me identifico. E assim, o tema que o pastor Robson me encaminhou foi profundidade, foi profundos, quando Deus está fazendo mais do que conseguimos acompanhar. Texto base de Ezequiel, que trouxe essa passagem, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava até o joelho. Mediu mais 500 e agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Essa era a visão de Ezequiel, a visão de um profeta que foi usado por Deus para falar em meio a uma geração que estava se pervertendo, perdendo o foco de servir ao Senhor. Essa mensagem de Ezequiel, a visão que Deus dá ao profeta, de tantas visões que ele teve, essa última visão é a visão da restauração de todas as coisas. O livro de Ezequiel pode ser dividido diante de visões, e nas últimas visões, Deus tem ali três estruturas muito bem definidas. A primeira, que há esperança para Israel. Israel vai ser recriada com um coração novo, um coração guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ezequiel capítulo 47, 4 e 5. Obrigado, pastor. A segunda visão de que a esperança para as nações vão se levantar diante de Israel, e a gente está vivendo isso agora. As nações vão se levantar, mas Deus levantará nações dos 4 cantos da terra e vai se levantar contra o mal e vencerá o mal. E por fim,
a esperança para a criação. É Deus restaurando todas as coisas, restaurando a criatura, Deus trazendo perdão, dignidade, nova vida, Deus trazendo a restauração de todas as coisas. Então, as visões que Ezequiel recebeu, é Deus fazendo muito mais do que aquilo que ele poderia raciocinar, ter a percepção do que era real naquele tempo ou no seu tempo. Eu quero convidar você a fazer uma ponte agora nas suas escrituras, na Bíblia que você tem em mãos, para a carta de Paulo aos Filipenses. Usamos por base Deus restaurando todas as coisas, ou Deus fazendo coisas que nós não conseguimos acompanhar. A profundidade da vontade de Deus apontada diante de nossa vida. Então, abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Então, nós temos essa, de fato, percepção. Deus, a nossa esperança, ela é completa. Em Deus, a nossa esperança é completa. E aí, eu fico, enquanto você procura Filipenses capítulo 2, quero que você comece a refletir sobre o seguinte: milagres. Quem crê em milagre diz Jesus Cristo. Jesus Cristo. Meu irmão, não tem como você ser um cristão e não crer em milagre. Não tem como você vir a uma igreja, reunir com um corpo de Cristo, adorar ao Senhor, entregar a Deus em altar a sua oferta, a sua vida, e não crer em milagres. Cremos num Deus que se revela constantemente, num Deus que fala conosco, num Deus que continua a se revelar. Não é um Deus que ficou só na visão de Ezequiel. Não é o Deus que se revelou na sarça ardente. Não é só o Deus que ficou para a visão de Isaías. É o Deus que fala comigo, contigo, que fala por meio da sua palavra, que se revela nos dias de hoje. É um Deus que usa na comunicação da sua mensagem uma revelação de poder, de milagre, de transformação. E nós cremos nessa palavra de autoridade. Mas quem achou, Filipenses capítulo 2 diz: achei. Quem não achou, diz: espera aí. Olha, teve aí alguns aí, vocês viram? Vocês ouviram também? Filipenses capítulo 2. A carta de Paulo aos Filipenses tem uma particularidade. É conhecida como a carta da alegria. Está entre as cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta preso numa prisão domiciliar em Roma. Se fosse o pastor Ramon escrevendo essa carta, pastor Robson talvez não, mas se fosse o pastor Ramon escrevendo uma carta preso, a carta seria: irmãos de Jardim Carioca, escrevo para vocês em lágrimas, meu coração não suporta tamanha pressão, ó Senhor, e eu escrevendo aqui, a carta chega lá, ó, os papiros tudo molhado de lágrimas. Mas Paulo escreve a carta dizendo: estou alegre no Senhor, mais uma vez vos digo, eu estou alegre, estejam vocês alegres comigo, eu estou alegre com vocês. É a carta da alegria. Em meio a toda a adversidade, ele estava certo de que a vitória é real, é em Cristo. E aí a pergunta para vocês refletirem antes da nossa leitura: quais evidências de milagres que estão acontecendo em sua volta? Você está atento ao que Deus está fazendo? Você já parou para pensar sobre isso? O que Deus está fazendo em sua volta? Por muitas vezes a gente fica aqui orando: Senhor, que o Senhor faça assim, que o Senhor faça assado, que seja da tua vontade desse jeito, que seja lá em tal canto, abençoe o missionário que está lá na ponta, abençoe o pastor Robson que está liderando essa igreja, Senhor, que essa igreja faça assim, que essa igreja faça daquele jeito, e é sempre para lá, para lá, para lá, e Senhor, o Senhor que vai se virando. Quando a nossa oração deveria ser: Senhor, nos coloca no meio do que o Senhor está fazendo. Porque Ele faz. Ele não deixa de fazer. Ele continua fazendo. E independente de você ou eu, Deus continua sendo o mesmo. Ele é o Senhor da missão. Ele continua operando as coisas. Então a nossa oração já começa assim: Senhor, por favor, nos coloca no meio do que o Senhor está fazendo. Amém? Agora Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Diz assim: assim, meus irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês
tanto querer quanto o realizar. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo me orgulharei de não ter corrido inutilmente, nem me esforçado em vão. Já estou sendo derramado como sacrifício sobre o serviço da fé de vocês. Estejam vocês alegres comigo e eu estou alegre com vocês. Amém? Pegou essa palavra? Olha que interessante pensar sobre isso. Se você costuma fazer anotações, faça essa anotação na sua Bíblia, no caderno, no celular, bloco de notas. Não perca o que Deus tem falado para você. O avanço do Evangelho a partir da vida de cada crente mediante a boa vontade de Deus. Porque o texto começa assim como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo estava onde, gente? Numa prisão. Ele escreve uma carta para uma igreja que ele havia plantado quase 15 anos antes dessa carta. Quando ele teve a visão do Espírito de passar a Macedônia, pregar o Evangelho naquele local, eu posso dizer que em Filipos, a primeira cidade da Europa, recebeu o Evangelho de Cristo. Eu posso dizer ainda que ali Paulo deixou diante da palavra 3 famílias. A família de Lídia, a família da jovem que foi liberta, que era possessa, e a família do carcereiro. Essa foi a plantação da igreja de Filipos. Quase 15 anos depois, Paulo está preso. O que a igreja de Filipos estava fazendo? Crescente, avivada, participante, ofertante. E a igreja que não esquece do seu plantador, a igreja que não esquece do seu pastor, a igreja que não esquece das suas referências. Isso é fantástico, gente. Tem crente que não sabe nem quem foi que pregou o Evangelho para você mesmo. Tem crente que não valoriza a alma, o ser que Deus usou para trazer aquela palavra de libertação para você. Porque cantamos aqui dizendo que não conhecíamos. Cantamos aqui dizendo que Deus não conhecíamos o Senhor. Mas quando conhecemos é tudo que temos. A lembrança de quem foi importante para a nossa vida. Você pode ter esquecido o dia que você se batizou, você pode ter esquecido o dia exato da sua conversão, mas você não dá para esquecer a pessoa que ministrou a palavra para a sua vida. Não dá para esquecer a importância de que é ser crente no Senhor e ser ministrador de palavra de salvação para o outro. Não dá para esquecer, não dá para pegar o Evangelho de Cristo e guardar numa caixa e só abrir aos domingos para vir à igreja. Não dá. Mas o texto diz assim, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Em outras versões vai dizer assim, ponham em ação a salvação de vocês. Pastor, se tem uma coisa que me deixava intrigado era esse texto. Mas eu ficava arretado. Porque eu fazia assim, se a justificação é um ato, por que Paulo, o homem da justificação, manda eu desenvolver salvação? Se é um ato, a gente chega nos concílios teológicos, pastor, aí fala assim, salvação, aí o povo diz assim, é o ato, a justificação é o ato de Deus, por meio de Jesus Cristo, de declarar o homem justo. A gente diz logo assim, é o ato. E santificação é o processo do homem de se voltar a Deus por meio do Espírito Santo de Deus. E a gente começa a fazer assim, quando vem do homem para Deus é um processo, mas quando vem de Deus para o homem é um ato. E Paulo dizendo assim, desenvolva a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês. E eu ficava intrigado, até que um dia eu descobri, até que um dia a luz, a revelação chegou, pum! Deus falou. Desenvolva a salvação. E eu começando a absorver aquele texto. E eu vou dizer para vocês ainda. E o texto diz assim ainda, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa... Eita, só 3 pessoas leram comigo? Segundo a sua boa vontade. Tem uma família missionária no Rio Grande do Norte. E eu coordenava missões, eu vivia isso, pastor. Eu falei com o pastor na mesa sobre isso. Assim, eu respirava só isso. Eu acordava,
era missões, dormia, era missões, era mobilização, promoção, só isso. Missões, DNA do crente. Me senti à vontade demais de falar só de missões. Agora eu estou obrigado a falar de outras coisas também, né? Mas era só missões. Meus filhos cresceram chamando os missionários de tio, tia, avô e avó. A relação é essa. Mas tinha uma família missionária. Toda a igreja tem um xodó. Você sabe o que é xodó, né? Xodó tem xodó aqui também, né? Porque tem umas palavras que tem lá, não tem aqui. Eu tenho que melhorar o vocabulário de vocês. Então tem palavras novas que eu vou trazer. Então toda a igreja tem um xodó. Geralmente, o xodó ou é uma criancinha, ou é um idoso ou uma idosa. Geralmente, tem algumas exceções. Aqui, por exemplo, é o pastor Robson, que senta com as crianças, mas já tem os cabelos brancos para revelar alguma coisa a mais, né, pastor? Engasgou? Calma, pastor. Calma. Calma, pastor. Perdi até o sentido agora, pastor. Toda igreja tem um xodó. Perder a janta? Não, perco não. Toda igreja tem um xodó. Preguei por 2 anos seguidos no congresso de uma igreja em Parnamirim, vizinho a Natal, cidade vizinha. E nesse congresso de jovens, a filha daquela família missionária, daquela igreja, que viajavam todo fim de semana para uma outra cidade, para viver uma outra realidade, para ministrar a palavra naquele interior, era o xodó daquela igreja, naquele congresso de juventude. Uma menina pequenininha, pouquinha, magrinha, mas era que dançava, que estava no meio da igreja, e tudo girava em torno dela. Você via que quando ia ter a dança, ela ia para o meio e tudo girava em torno dela. Ela puxava a juventude, era o louvor tocando animado, e ela puxava a juventude. Ela tinha um elo muito forte, uma conexão muito forte com todos daquela igreja. E por 2 anos eu preguei nesse congresso. No fim desse 2º ano de contato com essa igreja, estou eu em casa, o Moab, um irmão em Cristo, diácono, colega meu, trabalhava comigo. Moab me liga às 7 horas da manhã para dizer assim: Ramon, você está assistindo a matéria no jornal? Primeiro eu estava acordando. Não. Ele disse assim: assiste agora, corre. E eu liguei no jornal. E era uma matéria policial. E a matéria era: enquanto uma família estava no seu horário de almoço, 2 bandidos pularam o muro dessa casa e fizeram um arrastão de todos os bens dessa família. E era da família missionária. E ali era matéria com o pai. E a imagem era aquela imagem embaçada, mas quando a gente tem contatos, a gente começa a ver marcas, características de alguns, e a gente começa a identificar, assim, mesmo que eu não veja o rosto, por algumas características, às vezes a fala, um ritmo da fala, uma forma de se expressar, de movimentar o braço, a gente percebe. E ele era mecânico, ele é mecânico. Então o cantinho da unha revelando a sua profissão, a fala um pouco presa revelava quem ele era, e ele era seminarista comigo. Na época ele era seminarista comigo. Eram 4 filhos, ou são 4 filhos. 2 meninas e 2 meninos. A mais velha, 14 anos. O mais novo, 5 anos. E enquanto a mãe saiu no horário do almoço para levar à escola o mais novo, os bandidos pularam e renderam o pai e os 3 filhos. E começaram com as armas apontadas, e eles recolhendo as coisas e colocando na mala do carro deles, da família, porque os bandidos iam levar o carro e os bens da casa. Aí você fala assim: pastor, que cena triste. Foi essa cena que eles viveram. Mas aí um dos bandidos teve uma ideia de tocar no corpo daquela menina, da mais velha. E eu vou ficar por aqui porque vocês já entenderam. Então, um ficou com a arma apontada para o pai, a segunda filha e o terceiro filho num quarto, enquanto o outro levou a filha mais velha para o outro canto. E o pai escutava os gritos da sua filha.
enquanto que de lá eles choravam. Até que ela para de gritar, não se escuta mais a voz, e o filho diz assim: papai, não chora mais, porque Gisele está com Jesus. Quem é pai sabe o que eu vou falar agora. Quem é pai sabe do que eu vou falar. O nosso medo não é ninguém levar o que temos. O nosso medo não é o bandido levar meu carro, minha casa, tudo que eu possa conquistar. Porque no outro dia, minha dignidade me levantará a cabeça e eu vou reconstruir todas as coisas no poder do Senhor. E o corpo de Cristo me favorece um ambiente onde eu sei que eu não estou só. Mas a impotência, não defender a sua casa, a sua família, é o tendão de Aquiles de todo homem. É o medo de todo homem. Esse foi o cenário do missionário com o seu ambiente de família. Até que os bandidos trouxeram a menina e jogaram como um trapo usado. E a esposa chegou e eles também violentaram a esposa. Quando eu vejo essa matéria, o meu coração ardeu naquela hora. E eu peguei o carro, liguei para o Moab, liguei para o meu pai, que também era seminarista, liguei para o outro pastor, também seminarista na época, amigo nosso, e um outro seminarista. Fomos 5 seminaristas para Parnamirim em 3 carros. Me deu uma dor de cabeça, pastor Robson, 7 horas da manhã, eu acordando. E dentro de mim o sentimento, por que com tanta gente que não presta, foi logo com uma família missionária? Ou o homem? Ou a humanidade? Por que uma família missionária? E eu fui batendo no carro e eu dizia assim: por que uma família missionária? Deus, por que uma família missionária? Deus, por que uma família missionária? E eu lembro que agora o pastor Elisafá, amigo, irmão em Cristo daqui do Rio de Janeiro, diz assim: pastor, aguenta um pouquinho, Deus vai revelar. Deus vai dizer: pastor, espera um pouquinho, acalma o coração, Deus vai falar. Deus vai falar: pastor, aguenta. E uma dor de cabeça absurda. Chegamos em Parnamirim, alcançamos a casa das irmãs do missionário, elas nos receberam, a gente orou, trouxe consolo, foi coisa de Deus. E a gente identificou onde estava mãe e filha. O pai, o missionário, tinha ido para a delegacia. E a mãe e filha estavam no hospital. E a gente falou assim: olha, pergunta se elas nos aceitam, se elas nos recebem. Porque se elas dissessem assim: eu não quero ver homem na minha frente, estava mais do que aceito, compreensível. Mas elas nos receberam. E quando eu cheguei lá naquele hospital, agora quem é mulher vai entender o que eu vou falar. A cena foi a seguinte: a filha deitada e uma mãe sentada na maca vendo a filha. O semblante abatido. Porque naquela hora a mãe poderia estar exatamente com esse sentimento. Por que não foi tudo em mim? Mãe vai saber agora o que é isso. A mulher vai saber o que é isso. Por que não foi tudo em mim? E poupava a minha filha. Aquela menina tinha rejeitado a 2ª dose de medicamentos para evitar essas doenças. São 13 comprimidos cada dose. Na 2ª remessa, ela rejeitou e tinha que começar o tratamento. E eu lembro que eu chorava muito. Pastor Robson, eu só chorava. E eu lembro que quando eu cheguei para aquela menina para dizer assim: olha, não deixa com que o mal mude a sua história. A sua dignidade está em Cristo. E eu cheguei com todas as palavras para consolar aquela menina, mas eu não estava consolado. Eu cheguei com o coração para entregar a ela, para dizer assim: Deus não vai permitir que a sua história seja mudada. A sua história é linda. A sua história é de quem serve ao Senhor, a sua história é de quem está como filha de Deus, a sua história é de quem é crente no Senhor, a sua história é de princesa do Senhor, e eu querendo trazer todas as palavras de consolo. E ela vira para mim e diz assim: pastor, o bandido tocou no meu corpo, mas não tocou na minha alma. Isso era fim de novembro, e ela dizendo assim: dia 6 de dezembro, era aniversário do Ministério de Dança da igreja. E ela era do Ministério de Dança. No dia 6 de dezembro, estarei na minha igreja, louvando e dançando na presença do meu Senhor que me poupou.
Você percebe que aquela menina de 14 anos estava numa profundidade de relacionamento com Deus, a ponto que a adversidade trouxe para ela uma convicção: Deus é o Senhor da vida dela, independente das circunstâncias. Naquela hora, a minha alma queria sair do corpo, porque eu estava assim, eu não estou preparado para isso. Mas ela entregando: Deus cuida de mim. Deus continua operando milagres. Deus continua sendo o Senhor da minha vida. Aí a pergunta para você é assim: o seu testemunho tem contribuído no avanço do Evangelho? Ou precisa de mais evidências milagrosas para que você o obedeça de forma pública e clara? Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aquela menina não contou aquilo só para mim. Ela contou aquilo para os médicos, os psicólogos, as enfermeiras, técnicas de enfermagem, limpeza, manutenção, para a família, para os familiares, para os outros pacientes, para a entrevista, porque ela foi dar entrevista. Como que aquela menina que passou por tudo isso está falando de Jesus e ela dando entrevista publicamente para as amigas da escola, para os amigos da escola, para os amigos da igreja, os irmãos da igreja, ela tornando público que o Senhor é o Senhor da vida dela. Meu irmão, se o seu testemunho tem acrescentado no reino de Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas se não, você precisa recalcular a rota da sua vida. Seu GPS está com falha. Você tem que balancear novamente. O texto, quando diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, eu me senti envergonhado, porque como é que eu ia para lá? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E Deus dizendo assim, sou eu que opero, sou eu que faço, sou eu que mando, sou eu que desmando, a palavra é minha, o tempo é meu, o jeito é meu. Cabe a nós obedecer. Se o autor da carta escreveu preso e falando de alegria, aquela menina estava desenvolvendo a salvação, ou seja, mostrando para todo mundo que ela era salva em Cristo Jesus. Aí o texto vai colocar a gente como um padrão. Porque se o texto colocasse o padrão como o Ramon, não ia dar certo para a igreja de Jardim Carioca. Não ia combinar. Porque daqui a pouco ia estar todo mundo aqui perdendo o X, colocando o D, né? Dia, bom dia. Está todo mundo aqui igual a mim. Não seria legal aqui dentro. Mas o padrão foi como a criação de Deus, a perfeição da criação. Quem já viu um céu estrelado? Quando alguém está apaixonado, outro diz assim, está vendo estrelas. Não é assim? Lá em Natal, conheceu o Natal, né? Eu não preciso nem fazer propaganda de Natal. O irmão depois vem aqui e torna um testemunho público, tá bom? Quem conheceu o Natal aqui? Quem já foi no Rio Grande do Norte? 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pastor, não, calma. Temos uma caravana montada para o campo missionário no Rio Grande do Norte. Vai ser eu e o Senhor puxando essa caravana. Lógico que Deus opera o milagre no campo missionário e recompensa nas praias quentes do Rio Grande do Norte. E está aqui o guia turístico de vocês. Depois a gente conversa com o pastor e lança essa proposta, tá? Depois do retiro, que é para os irmãos participarem do retiro também. Olha só, céu estrelado. Eu lembro que a minha esposa mineira, daqui de Muriaé, foi para o Rio Grande do Norte para fazer seminário e participar da obra missionária. Chegou lá, conheceu a bênção. E eu lembro que um dia eu peguei a irmã no seminário, levei à beira da praia, uma moto, na praia do meio, à noite, céu estrelado. Começou a baixar agora aqui aquele desejo da gente poder falar umas coisinhas a mais. Eu tinha que fazer um pedido oficial. Então eu começo na beira da praia dizendo assim, Amanda,
Você está vendo essas águas que batem e voltam nas falésias? Deus fez isso para você. Está vendo essa lua cheia brilhando? Deus fez isso para você. Está vendo esse céu estrelado? Deus fez isso para você. E ela é encantada, pastor, aqui, ó. Só que depois que eu peguei toda a criação do Senhor, você está vendo esse homem que fala contigo? Deus fez para você. Olha a prova. Cada um usa as ferramentas que tem. É inteligência. Os varões solteiros, olha para o que há de bonito aqui em Campos. Não sei, usa inteligência, criação. Hã? Eu não fui a nenhum ponto daqui de Campos, então eu não sei mesmo. Segundo o pastor Isaías, assim, pastor Ramon está vindo de Natal, conhece as praias fracas, agora vai conhecer o que é Farol de Santo Tomé. Eu ainda não sei para fazer o comparativo, não fui. Vai não, irmão, vai não. Agora as moças, não recebam menos do que isso não, tá? Eleva o sarrafo. Só que o nosso testemunho é como de estrelas no universo. Aonde, gente? No meio de uma geração corrompida e depravada. Essa responsabilidade não é o padrão do pastor Ramon, não é o padrão do pastor Robson, não é o padrão do irmão A, do irmão B, é o padrão da perfeição, da criação do próprio Deus. É um céu estrelado. Você vai assim, pastor, mas o céu estrelado é uma coisa linda. Eu vejo isso mais quando eu estou afastado, porque agora são tantos postes, lâmpadas acesas, que a gente não vê tanto o céu estrelado. Mas quando eu vou para um canto campal, eu vejo um céu estrelado e você fica encantado com aquilo. Eu lembro que eu criança, eu ia para a calçada da vizinha da frente da casa dos meus pais, eu limpava com os pés assim para tirar aquela parte da poeira, o excesso da poeira, deitava e ficava criança olhando o céu estrelado. Porque aquilo me encantava, me atraía. E Deus está dizendo para você nessa noite, meu irmão, se você tem intimidade com Ele, você vai revelar a luz de Cristo que habita em você. E as pessoas vão ver a luz do Senhor na sua vida. É o seu testemunho. Aí agora mais uma vez, você precisa ainda de mais sinais milagrosos para que o seu testemunho seja de alguém que contribui no reino de Deus? Se sim, pede ao Senhor. Se não, meu irmão, brilhe como estrela no universo, no meio de uma geração corrompida e depravada. Amém? Vou finalizar, tá? Vou caminhar para o final, pastor. Você sente a alegria que vem dos céus e está acima das circunstâncias? Olha que pergunta. Você se sente feliz na presença do Senhor, independente das circunstâncias? Vou melhorar a pergunta. Você está alegre nesse momento? Mas sei que mesmo em meio à alegria tem pessoas passando por lutas, por dores, por tribulações. E a palavra conclui dizendo: eu me alegrarei ou me orgulharei de não ter corrido inutilmente. Mesmo que eu, Paulo, preso numa prisão domiciliar, já esperando o anúncio de morte, ele dizendo assim, mesmo que eu já esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço da fé que vocês têm no Senhor. No Antigo Testamento, o sacerdote recebia do povo de Deus as ofertas, o sacrifício, ele levava para o holocausto, para a propiciação, e ele derramava um azeite sobre aquele sacrifício, para que subisse como aroma agradável a Deus. E Paulo está dizendo assim, eu estou preso, porque eu pregava o Evangelho, porque eu prego o Evangelho. E ele escreve a carta aos Filipenses dizendo assim, embora eu já esteja sendo derramado, ou seja, meu sangue pode derramar a qualquer instante, porque eu prego o Evangelho. Mas quando meu sangue derramar,
ele vai ser como aquele serviço de bebida sobre o sacrifício de vocês, para que suba com cheiro agradável a Deus. Meu irmão, que a sua vida possa ter esse cheiro agradável diante de Deus, quando você olhar para as pessoas e dizer assim: João, esse daqui é o reino de Deus, e aqui estão seus irmãos e irmãs. Porque você vai ser usado por Deus, porque você faz parte da família de Deus, porque você também é filho de Deus. E não importa a circunstância, o seu testemunho de fé é de que Deus te usa, independente da circunstância. Eu creio muito que quando eu chegar diante do Pai, Deus vai me apresentar homens e mulheres que de alguma maneira eu mesmo não tinha ciência do que foi que aconteceu. Mas Deus vai dizer assim: Ramon, aqui está Dona Maria. Dona Maria entendeu a mensagem de salvação no dia que você falou para ela. E ela foi até um outro canto, a uma igreja, a uma célula, a um pequeno grupo, a um outro ambiente e confessou publicamente a fé em Cristo. Ramon, você começou o caminho de salvação dessa mulher. Ser usado por Deus não tem preço. Ser usado por Deus não tem nada mais satisfatório. Ser usado por Deus coroa a sua fé em Cristo Jesus. É alegre. Tu sabe por que as pessoas deixam tudo que têm e vão em missão? Porque eles sabem a alegria que é servir ao Senhor. Eu não posso encerrar essa mensagem sem fazer esse desafio para você. Eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer que é importante para nós, para essa igreja, para o ministério pastoral na igreja, que você se apresente em serviço ao Rei Jesus. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um desafio ou um convite a você. E nesse momento eu quero que você feche seus olhos e baixe sua cabeça. Porque no Evangelho de Deus temos alegria. No Evangelho de Deus somos revestidos de poder. No Evangelho de Deus somos usados. No Evangelho de Deus somos instrumentos do Senhor. Mas o desafio, a primeira pergunta para você nesse exato momento: você já se colocou à disposição do Senhor para ser usado por Ele? Para ser instrumento de Deus nesse tempo, nessa geração? Ser agente de transformação nesse bairro, nessa cidade, no estado, no país, nas nações? Você já se colocou à disposição do Senhor para ser usado por Ele? A segunda pergunta é: tem alguém entre nós que quer entregar a vida a Jesus nesse exato momento? Nós queremos te conhecer. Eu creio que no Evangelho de Deus, a igreja se comporta não com martelos para sentenças, mas a igreja se comporta com bacias e toalhas para servir uns aos outros. E nós queremos nos alegrar na presença do Senhor. Tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão de entregar a vida a Jesus nesse momento? Que faça um sinal com uma de suas mãos, porque nós queremos nos alegrar no Senhor e apresentar a sua vida ao Senhor em oração. A segunda pergunta é essa: alguém quer entregar a vida ao Senhor Jesus nessa noite, porque queremos nos alegrar na presença do Senhor? A terceira pergunta: quem entre nós que estava distante e quer retornar para frente, para a presença do Pai? Tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão de reconciliação? Louvado seja Deus. Aleluia! Tem mais alguém entre nós que quer tomar uma decisão de reconciliação? Levanta um sinal aí, faz um sinal com uma de suas mãos. Nós só vamos orar por você. Louvado seja Deus. Amém. Tem mais alguém que precisa se aprofundar na presença do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu me afastei da Tua presença, as circunstâncias me fez entender outro caminho. Louvado seja Deus. 3 pessoas estão se reconciliando nessa noite, é festa. Tem mais alguém entre nós que quer tomar essa decisão? 4, louvado seja Deus. 5, louvado. 6, louvado seja Deus. Porque é noite de avivamento, é noite de reconciliação. O Senhor faz a obra, o Senhor faz o que é da vontade dEle. O querer e o realizar está no Senhor, e Ele tem a boa vontade. Deixa eu fazer
O último desafio para esses que se reconciliaram. Dá um passo de fé e vem aqui para frente para a gente orar com vocês. Se tem alguém que está acompanhando essa pessoa que se reconciliou, vem aqui à frente com ela. Traz essa pessoa aqui à frente. Porque nosso papel é nos alegrar na presença do Senhor. É estarmos em união, em espírito, certo de que Deus faz a obra dele no nosso meio. Eu vou pedir que todos fiquem desse lado de cá. Ó. Vocês que estão tomando decisões de reconciliação, de voltar ao primeiro amor. Mas eu vou refazer a minha primeira pergunta. Tem alguém entre nós que quer tomar uma decisão de servir ao Senhor com mais intensidade, de dizer assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. E eu vou pedir para que você venha para esse lado de cá. Quem está tomando uma decisão diz assim, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou estar aqui, me colocando à disposição. Louvado seja Deus. Na presença do Senhor nos alegramos. Na presença do Senhor temos motivos de glorificar o nome do nosso Deus. E quando nos apresentamos, dizemos assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, mas eu estou me colocando à disposição para que o Senhor faça infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar, e o Senhor opere em mim. A igreja pode ficar em pé comigo nesse momento? Se você é líder de célula, vem para cá para frente, abraça cada um desses que aqui estão. Se você está servindo na igreja, em algum ministério, vem para cá, abraça essas pessoas. Esteja junto, não deixa ninguém só. O reino de Deus é uns com os outros. No reino de Deus é uns com os outros, suportando uns aos outros, orando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. Aleluia! Louvado seja Deus. Pastor, que noite linda, pastor. Estende tua mão em direção a esses irmãos aqui à frente. Senhor Deus, na tua presença, Pai, ministramos, ó Deus, a palavra da salvação. Na tua presença, Pai, impelidos pelo Espírito Santo, vivemos o mover do teu Espírito. Mas Deus, como nos alegramos em ver irmãos se reconciliando no Senhor, voltando ao primeiro amor. Deus, nós oramos para que o caminho desses nossos irmãos sejam revestidos do Senhor, sejam segurados por Ti, que Teu Espírito Santo conduza-os, ó Deus, num caminho seguro, num caminho de fidelidade, num caminho, ó Deus, eterno. Pai, permita com que esses, na alegria da reconciliação, encontrem um corpo em Cristo Jesus, que sirva em amor, que a trate com acolhimento, com discernimento. Deus, fortalece os passos dos nossos irmãos, esteja com cada um desses, ministrando palavras. Deus, não sabemos o porquê, porque em algum momento elas tomaram decisão de se afastar, de se distanciar, mas a Deus, na tua presença nos alegramos, eles estão se reconciliando com o Senhor. Obrigado, Pai. Deus, de igual forma, Pai amado, nos apresentamos aos nossos irmãos que estão se colocando à disposição para ser usados por Ti, para serem ministradores da palavra de salvação. Pai amado, obrigado, Deus, por cada irmão que está aqui à frente, cada irmão que se colocou à disposição, dizendo, Senhor, me usa. Senhor, assim como Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, envia essas pessoas a falarem do Teu amor e do Teu reino para qualquer canto que o Senhor desejar. Que a ministração da palavra esteja presente na boca de cada um desses. Que o coração esteja ardente, ó Deus, da Tua presença. Deus, traz sobre essa igreja, Pai, renovo dos céus. Traz salvação para essa casa. Deus, traz novos irmãos em Cristo. Usa cada um desses. E nós oramos, Pai, alegres na Tua presença, rendendo ao Senhor tudo o que temos e o que somos.
e dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. E na Tua presença, Pai, com o perdão dos nossos pecados, declaramos que o Senhor é santo, 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 e para sempre o Senhor será louvado. Deus, no nome de Jesus, nós rendemos ao Senhor a nossa adoração, para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vou pedir ao pessoal que está aqui, que está reconciliando, vocês vão acompanhar a irmã Sidneia, pode ser o irmão Tiago também. Você acompanha aqui, vai para o gabinete, por favor. Vocês que estão voltando, reconciliando, acompanha. Amém? Irmão, vamos cantar mais um cântico, mas antes vamos orar. Fica, pastor Ramon, por favor. Vamos orar pela vida do pastor Ramon. Vamos orar por ele. Ele tem um desafio muito grande mesmo. Lidar com questões sociais nos dias de hoje é complicado. Vamos orar pela vida da sua esposa. Eu fui ali pegar o suporte, não ouvi direito. É a sua filhinha que não está bem? É? A Rebeca. O nome da sua esposa? Amanda. Ninguém vai esquecer da Amanda, pastor. O pessoal aprendeu, né? Os homens aprenderam hoje, né? Isso aí. Toma. Alguma coisa eu vou deixar. Não vai deixar. Ouviram 2 mensagens. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do pastor Ramon. Pai, obrigado pela vida do teu servo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos e palavra que também será ministrada nas células. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela vida dele, Pai. Queira abençoá-lo. Queira fazer com que ele seja próspero em seu caminhar, em sua jornada. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos...